nossa Secretaria Nacional de Missões, o órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bom dia, 11 horas, 1 minuto, aqui no Rio de Janeiro. E agora, na apresentação da Live Sename, contamos com a participação também do pastor Israel Monteiro e também pastor Israel Marcelino, e na do pastor Saulo Gregório, secretário nacional de missões. A paz do Senhor, queridos irmãos de todo o Brasil, que tem nos prestigiado com a sua audiência. Que Deus possa te abençoar nesse lindo dia de terça-feira, no qual estamos hoje trazendo um assunto muito importante, principalmente para você que trabalha com missões, você que está aí no campo, você que está aí levando a preciosa palavra de Deus. Já no início, nossos cumprimentos ao pastor presidente da Sename, toda a diretoria Sename, começando com o pastor Wellington Júnior, que é o presidente da Sename, e também da CGDB, toda a nossa equipe, da nossa diretoria, os nossos coordenadores de missões, que nos representa em várias partes do Brasil. Que Deus o abençoe de forma especial, esteja conosco até o final dessa live, eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Voltando hoje, dando sequência no nosso assunto muito importante, crises internas e crise externa na vida missionária, nós vamos estar aí de novo com o pastor e doutor Israel Marcelino, ali direto dos Estados Unidos, nos trazendo essa palavra tão importante concernente a missões. A paz do Senhor, pastor Israel. A paz do Senhor, pastor Saulo Gregório. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos dado com vida e com saúde. O meu abraço ao pastor José Wellington Júnior, que eu carinhosamente chamo de pastor Dueto, meu amigo. Também o meu abraço ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor, meu pastor presidente ali em São Paulo, né? O meu abraço a todos os diretores da Sename. Isso é muito lindo, muito bonito, saber que a Sename está viva aí no Brasil. Também o meu abraço e o meu carinho e todo especial para todos os missionários, com as suas esposas e também com seus filhos que estão no campo. Meu abraço também muito particular para todos aqueles que estão aceitando o desafio e contribuindo mensalmente com uma oferta para o sustento missionário. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão financeiramente bancando, sabe, mensalmente as missões aí no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor possa recompensá-los de trabalhando com missões, e agora ele escreveu um livro, né, muito importante sobre como cuidar da sua mente, cuidando da sua mente, e nos traz aí esse tema tão importante, crises internas e crise externa na vida missionária. Ontem nós tivemos o privilégio de ouvi-lo falar sobre crises fazem parte da obra missionária, isso realmente faz, foi o que ele nos trouxe ontem. Também o outro tema que ele discorreu foi o missionário e a família precisa estar preparado, mentalmente preparado para ir ao campo missionário. E hoje, dando sequência no assunto, ele vai falar exatamente sobre você acha importante que o missionário e sua família devam permanecer mentalmente tranquilo lá no campo missionário? Essa é a pergunta. Só que antes de começarmos o assunto, né, do que nós estamos discorrendo, ele vai dar sequência na história da sua vida, né? Ontem eu tenho certeza que vocês ouviram uma parte e gostaria de ouvir a sequência dessa história tão linda que aconteceu com o pastor
Israel Marcelino e sua família na sua chamada. Então, pastor, o senhor, se eu não me engano, o senhor parou exatamente quando ia sair ao campo missionário. Então, fique à vontade, nós temos aí um tempo para que o senhor dê sequência nessa linda história da sua chamada missionária. No ano de 1992, pastor, foi o ano que Deus falou muito comigo a respeito da nossa saída do Brasil para o campo missionário. Eu achei muito interessante, porque 90% das pessoas, 90% dos meus amigos, 90% daqueles que tinham conhecimento da minha saída do Brasil para missões, eles eram contra. Eles não eram a favor, eles tinham uma certa preocupação com relação à nossa saída. E somente algumas pessoas, quando Deus usava em profecia, que de repente nos incentivava a sair para o campo missionário, né? E o 92, ano de 92 foi um ano bem difícil para mim, porque eu tinha que tomar as decisões de estar saindo e saindo bem. Não sei se de repente houve algum problema, mas eu perdi o contato aqui com o pastor Saulo. Não estou vendo o pastor Saulo na minha tela. Eu estou te vendo perfeitamente, tá pastor. Então, eu não sei, desculpa. Talvez foi algum probleminha aí que... Exato. Mas pode continuar, seu áudio está chegando e sua imagem claramente. Então tá bom, porque eu achei que eu tinha perdido algumas coisas. Então, por mim, no ano de 92, ele foi um ano assim crucial. Foi um ano assim que eu tive algumas crises internas para saber se de fato era da vontade de Deus, se não era, se de repente estava tudo certo e assim por diante. Mas o Espírito de Deus nos dá uma coragem muito forte, muito grande. O Espírito de Deus nos leva a crer nas impossibilidades, sabe? De poder estar fazendo a obra missionária. E quando foi dezembro, dia 20 de dezembro de 92, nós saímos do Brasil com consultório montado, com todas as minhas ferramentas, 3 consultórios que eu tinha, com cliente, com tudo, e viemos para os Estados Unidos. E lá daqui dos Estados Unidos, eu passei um recado para o meu cunhado, para ele poder ceder tudo, vamos dizer assim, porque eu não iria voltar mais. E muitas das minhas ferramentas dos consultórios foram doados, sabe, para outros dentistas, para poderem trabalhar, e a gente ficou no campo missionário. E aqui no campo missionário, pastor, cheguei sem dinheiro, estávamos sem condições, como disse ontem. Fomos trabalhar limpando o chão, limpando o supermercado, limpando o banheiro, pintando piscina, cortando grama, pintando casa, lavando vidro, a minha esposa camareira de hotel, meus filhos trabalhando em supermercado, carregando caixa e assim por diante. Então, a gente vivenciou essa chamada toda, trabalhava muitas vezes das 6 horas da manhã até por volta de 5 horas da tarde, ia para o culto à noite, cansado, com muito sono, porque o trabalho aqui terceirizado ele é muito pesado, mas fomos fazendo a obra e vendo Deus dar o crescimento de uma forma assim, muito, mas muito especial, muito bonita, sabe? Então, pastor Saulo, a nossa chamada missionária, quando saí do Brasil, eu saí somente com a bênção ministerial, com a bênção dos meus pastores, com a bênção do meu pai, com a bênção do meu irmão, com a bênção do pastor Zé Wellington, sabe? Saímos, viemos, e graças a Deus, Deus nos deu condição de realizarmos a obra missionária. Nós viajamos o mundo inteiro, pastor. Plantamos igrejas em muitos lugares, em muitas cidades, ajudamos outras igrejas que já estavam plantadas,
ajudamos missionário. Aliás, eu ajudo missionário até hoje. Mesmo no meio dessa pandemia, a gente manda um quinhãozinho para um quinhãozinho para outro, para que não falte o pão nosso de cada dia na mesa daqueles que nós estamos comprometidos. Tem 4 anos, praticamente, que eu estou aposentado, né? E nesses últimos 4 anos, Deus tem me levado, principalmente para o Brasil, para fazer o seminário Cuidando da Tua Mente, que muitas vezes é muito importante a gente tratar desse assunto. Eu falo sobre depressão, sobre ansiedade, sobre apatia, desilusão, tristeza. Falo a respeito do passado, do presente, do futuro. E a gente traz toda essa argumentação, vamos dizer assim, para os nossos irmãos. E no seminário Cuidando da Tua Mente, tem uma pergunta que muitas vezes eu faço e deixo no ar. Quem é que está controlando a tua mente ou quem é que está manipulando a tua mente? Então, o Espírito Santo de Deus controla a nossa mente, mas o inimigo manipula a nossa mente. Então, existe uma diferença muito grande com os nossos pensamentos, quando são controlados ou quando são manipulados, né? E a pergunta que o pastor fez, para a gente poder estar entrando um pouquinho nela, é que se de repente o missionário com a sua família precisa ter tranquilidade no campo missionário, né? Pastor, antes, dentro desse assunto da sua história, qual foi o momento que você teve maior dificuldade? Aquele momento que você, dentro das suas crises internas, falou, não, aqui agora não dá mais, eu tenho que voltar. Conta uma experiência dentro, né, do seu assunto, da sua chamada. Uma desse sentido de pensar em desistir e outra de uma bênção que você recebeu durante esses vários anos em missões. Com 4 anos que eu estava aqui nos Estados Unidos, pastor, eu entrei debaixo de uma pressão muito forte, sabe? A gente chama em inglês under pressure. Eu fiquei debaixo de uma pressão muito forte, principalmente na minha mente, meus sentimentos, minhas emoções, e eu passando por muitas necessidades, não tinha para quem conversar. Eu poderia ligar para o pastor Zé Wellington, eu poderia ligar para o Paulinho, meu amigo, pastor Paulo Freire, eu poderia ligar para o meu pai, ligar para o meu irmão, poderia ligar para alguém, mas nenhum deles tinha responsabilidades, vamos dizer assim, a respeito da minha vinda. E eu passando por momentos assim, muito difíceis, debaixo de uma pressão muito grande. Nessa época, eu tive vontade de desistir. Eu recebi uma oferta para poder trabalhar como dentista aqui nos Estados Unidos. E eu fui no dentista, troquei uma ideia com ele falou para mim quanto é que ele iria me pagar, e eu cheguei em casa todo feliz, todo entusiasmado, e falei para minha esposa, olha, eu vou trabalhar 40 horas por semana como dentista e vou dirigir uns cultos à noite e tal. Aí minha esposa olhou para mim e falou, se Deus quisesse que você continuasse como dentista, nós estaríamos no Brasil, você com o teu consultório. Você aqui vai trabalhar como dentista, não é essa vontade de Deus. Aí eu fui obrigado a voltar lá no dentista e agradecer, né? Geralmente a esposa ela trabalha nesse sentido, né? Sim. De confirmar e ser uma voz de Deus para travar a gente, não é isso? Sim. E no momento assim que eu estava passando por um momento muito difícil, me sentindo só, me sentindo abandonado, me sentindo assim, muito triste. Eu fui para a igreja, dobrei o joelho, comecei a orar, e eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, o Senhor me deixou, o Senhor esqueceu de mim aqui, eu estou sozinho, por que eu vim para esse lugar? Por que o Senhor me tirou do Brasil para me trazer aqui, para poder morrer aqui? Eu poderia ter morrido lá no Brasil mesmo.
E eu comecei a fazer, fiquei uma hora e meia só chorando, lastimando e dizendo: o Senhor me deixou só, estou me sentindo só, estou me sentindo só, o Senhor me abandonou, me deixou sozinho aqui no campo missionário, não é possível estar passando por tudo isso, porque psicologicamente, pastor, eu não fui preparado no Brasil para poder passar todos os problemas que eu estava passando. E as pessoas pensam que quando sai do Brasil, vem para os Estados Unidos, primeiro mundo, você não passa problema, nem sentimental, nem emocional, nem psicológico, e a gente passa. Eu estava me sentindo totalmente abandonado, sozinho. Aí levantei da oração, fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou para mim: você não quer almoçar? Eu falei: não, eu vou subir, vou orar, porque não tem mais condição, eu estou me sentindo muito mal. Subi, fui para o meu quarto, fechei a porta, dobrei meu joelho e disse: Deus, eu não aguento mais ficar sozinho, eu não aguento ficar mais sozinho, eu estou me sentindo muito só, não tenho ninguém para conversar. Aí uma voz disse assim para mim: deita. Aí eu levantei e deitei, pastor. Quando eu deitei, as paredes do meu quarto se abriram. Meu quarto virou gigante, muito grande. Nisso atravessou a parede um leão grande, um leão bonito, sabe? Andou de um lado para o outro, sentou na minha frente assim, abriu a boca, deu um rugido, e eu perguntei: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Aí a mesma voz que disse: deita, a voz me disse: nunca mais diga que tu estás só, porque Aleluia. o leão da tribo de Judá está contigo. Aleluia, ali glória a Deus. Ali eu acordei, pastor. Ali eu saí fora, pulei da cama e fui almoçar. A minha esposa virou para mim e falou assim: mas já? Você acabou de subir? Você já veio aqui descendo para poder almoçar? Aí eu falei para ela: bem, não sobe lá em cima não. Ela disse: por quê? Disse que o leão da tribo de Judá está lá em cima. Ele disse para eu nunca mais falar que eu estou só. E daquele dia para cá, pastor, eu nunca mais disse que eu estou só. Eu cheguei numa igreja para visitar a igreja e o pastor perguntou para mim: você veio sozinho? Eu falei: não. Ah, você veio acompanhado? Eu falei: vim. Aí ele pediu para eu escrever o nome. Eu peguei o papelzinho e coloquei lá. Aí quando ele leu no papelzinho, ele falou: pô, você está brincando comigo? Eu falei: não, estou falando sério. Mas você escreveu aqui que você veio acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu falei: é claro, meu amigo. Isso é certo, eu não ando sozinho, o Senhor está comigo. Então, esse momento foi muito marcante. Outro momento muito marcante foi na época da crise de 2008, quando eu não tinha dinheiro. Fiquei 3 anos e meio sem receber praticamente salário. E a gente não tinha dinheiro para fazer compra. Mas o Senhor fazia milagre, pastor. Eu sem dinheiro para colocar gasolina, eu ia no posto de gasolina, botava o cartão e dizia: Senhor, aprova, passa, dá um jeito que eu preciso de gasolina. E aprovava, e a gente colocava gasolina. E eu não sabia quem é que depositava o dinheiro. Ia para o supermercado, colocava as compras no supermercado, ia lá para o caixa e dizia: Senhor, o Senhor sabe que o pouco de dinheiro que eu tenho faz alguma coisa. E era aprovado, eu botava tudo dentro do carrinho e embora. Teve um dia que eu fui no Walmart, né? Não sei se o senhor conhece o Walmart. O Walmart é uma loja muito grande. Conheço sim, muito grande. E tem 2 entradas, né? Tem uma entrada aqui e tem a saída, né? Tem aquele hall assim que fica a entrada, as portas de entrada e saída. Eu fui no supermercado sem dinheiro, pastor. Minha esposa falou: acabou tudo. Eu falei: deixa que eu vou, porque se eu passar vergonha, passo eu, né? Cheguei lá, naquela porta, eu entrei sozinho, pastor. As portas se fecharam e entrou um vento. E o vento começou a rodar e eu vi que tinha umas verdinhas rodando junto. Aí eu comecei a sair correndo atrás das verdinhas. Era tudo nota de 20, pastor. Poxa. Era 100, consegui pegar $100, olhei de um lado, olhei do outro. Perguntei para algumas pessoas, ninguém falou: põe esse dinheiro aqui é meu. Eu entrei dentro do mercado e comprei $100 de alimento e levei para casa. Então Deus fez muito milagre, pastor, com roupa, com sapato, com carro, sabe, com casa, com tudo que você possa imaginar. Deus é provedor, né? Então é como o senhor disse no começo: se Deus te chamou, entrega inteiramente nas mãos dele, que ele vai cuidar de todos os detalhes. Venceu o prazo da história, agora vamos passar
para o nosso assunto, né, que nós estávamos falando antes. E amanhã o senhor continua essa história, porque é muito linda. Eu sei que em poucos minutos não dá para descrever tudo, né, o que o senhor passou nesses 40 anos, mas na medida do possível nós vamos estar trazendo aqui para todos os nossos irmãos que estão aí ligadinho na live Senami. Vamos agora com Moisés, direto do Rio, e depois nós já voltamos novamente, dando prosseguimento no assunto muito importante que o pastor e doutor Israel Marcelino está trazendo para nós. Com você, pastor Moisés. Amém, que bênção. Graças a Deus, aqui na nossa programação temos o pastor Israel Marcelino, diretamente da Outra América, participando da nossa live Senami, tendo a apresentação do pastor Saulo Gregório. Meus amados, vamos agora trazer para vocês a campanha Eu Faço Missões. No segundo domingo de setembro é o Dia Nacional de Missões, e junto com essa grande comemoração que as igrejas comemoram todo o segundo domingo de setembro, pelo menos uma vez no ano, né? Feito essa comemoração, nós temos aqui diversos pastores, diversos amigos participando. Inclusive nós temos aqui o nosso querido pastor, nosso irmão, pastor Joel Holder, temos o pastor Eliel Gomes também falando sobre a campanha, e também o nosso irmão Ronaldo Rodrigues, diretor executivo da CPAD. Vamos agora trazer para vocês a palavra do nosso prezado diretor executivo da CPAD, nosso irmão Ronaldo Rodrigues, agora aqui na Live Senami, a live da Secretaria Nacional de Missões. A obra missionária, ela é feita com muito sacrifício, ela tem que ter dedicação, ela tem que ter ali corações abertos, mãos preparadas, joelhos também dobrados, e nós temos essa data, não é? A data tão linda, quando o Brasil celebra o Dia Nacional de Missões, um dia especial, quando a igreja em todo o Brasil se reúne num só propósito de orar e de cooperar, e de ofertar para a obra missionária. E nós temos a nossa Secretaria Nacional de Missões, um órgão da nossa Convenção Geral, e a nossa igreja, para ela continuar sendo abençoada, ela precisa doar. Esse é o segredo da multiplicação. À medida que a gente abre as mãos para a obra de Deus, Deus abre as portas dos céus. Queremos ter as portas dos céus abertas, não é, sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Vamos contribuir. Contribuindo com alegria, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, nós estaremos cooperando para receber no céu a nosso galardão, a nossa recompensa, mas aqui na terra o Senhor Deus, Ele é fiel, Ele prometeu 100 vezes mais, então o Senhor tem muito para dar para cada um de nós. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. No último ano, a campanha Eu Faço Missões investiu em 47 projetos missionários. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2020. Você doa R$50, investe no Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Um carro e uma moto 0 km. Uma bolsa de estudo integral da EMAD Nordeste e 10 cursos profissionalizantes pela FAECAD. Anote aí, você tem até o dia 20 de outubro para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões. Detalhes no www.eufaçomissões.com ou pelo WhatsApp 21 98733 7767. Realização Senami, CGADB. Apoio CPAD. Missão se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos de quem ora e com o caminhar de quem semeia a palavra de Deus. Secretaria Nacional de Missões. Muito bem, voltamos então com a nossa live Senami, e a campanha Eu Faço Missões está assim em amplo, né? Em amplo êxito, e falta você participar. Não participou ainda não? Que benção. E essas informações importantes direto ali do Rio de Janeiro. Então vamos começar já com o nosso querido pastor Israel, dando sequência aqui no nosso assunto, crises internas e crise externa.
na vida missionária. E o terceiro tópico, né, desse assunto, eu gostaria de perguntar ao pastor o que ele acha da importância que o missionário e sua família deva permanecer mentalmente tranquilo lá no campo missionário. Com o senhor, pastor Israel. Pastor Saulo, as experiências que a gente tem nesses 40 anos, vamos dizer assim, campo missionário, a gente acabou aprendendo muitas coisas, né? O senhor sabe que a intranquilidade, ela traz um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual, né? Traz um prejuízo muito grande para a nossa vida ministerial, vamos dizer assim. Então, o ser humano tem o seu passado, né? Eu tenho o meu passado, o senhor tem o teu passado, todos aqueles que estão nos escutando têm o seu passado. Passado, nós não temos como consertar. O que a gente pode fazer com o passado, muitas vezes, é tratar, né? Então, os nossos erros do passado, as nossas desilusões, os nossos fracassos, as nossas frustrações, as nossas decepções do passado, muitas vezes, a gente não tem como consertar isso tudo, mas a gente tem como tratar do passado, né? E uma das formas de tratamento é o perdão e também o amor. Então, para eu poder estar tranquilo mentalmente aqui no campo missionário, eu preciso estar tranquilo mentalmente também com o passado, com o Brasil, com os meus amigos, com as minhas famílias, com a minha família, com a igreja, com meus pastores. Eu tenho que estar tranquilo, eu tenho que estar em paz. Então, é muito importante o missionário, a esposa e os filhos terem uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde ministerial tranquila no campo missionário. Imagina, de repente, você ter que ir a um hospital e encontrar, de repente, um médico que vai tratar de você, ou um médico que vai fazer uma cirurgia, aonde, de repente, ele não está em paz, ele não está tranquilo, ele não está feliz, ele não está seguro, porque muitas vezes as coisas que aconteceram ontem, ou quem sabe no passado, não foram tratadas, e aquilo é pesaroso para eles. Então, a gente tem receio de colocar a nossa vida, né, na mão de um médico que, de repente, está com um problema emocional, sentimental, que está com um problema, muitas vezes, na sua consciência, na sua tranquilidade. Então, tudo que nós formos fazer nesta vida, quer queira espiritual, ministerial, profissional, familiar, até financeiro, nós precisamos ter tranquilidade na nossa mente. Nós temos que ter paz. Se nós não tivermos tranquilidade na nossa mente, se nós não tivermos paz na nossa mente, pastor, a nossa mente, o nosso cérebro, ele fica bloqueado. A gente não consegue enxergar as saídas que Deus tem para nós. Quando a nossa mente, pastor, está sem paz, sem tranquilidade, a gente não consegue enxergar as provisões de Deus para a nossa vida. Quando nós não temos paz, principalmente no campo missionário, se a gente não tiver tranquilidade no campo missionário, a gente não consegue lembrar das promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. A gente não consegue entender e não consegue sentir de que Deus está conosco,
A intranquilidade, pastor, traz insatisfação. A intranquilidade e a insatisfação, pastor Saulo, ela não é divina, ela não é um sentimento, os dois não são sentimentos divinos, sabe? É maligno. O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você, o que o Senhor quer dos missionários que estão me ouvindo, dos irmãos, é que você tenha paz. O príncipe da paz está contigo, o Senhor está contigo, é o Senhor quem vai abrir as portas, é o Senhor quem vai aplanar os caminhos, é o Senhor quem vai prover a saúde, é o Senhor quem vai prover as finanças, é o Senhor quem vai prover o pão nosso de cada dia na nossa vida. Importante. E nós precisamos que crer de coração. Importante, pastor, que você precisa tanto de paz para você, como para que as pessoas vejam isso, que você transmita paz para que elas possam aceitar aquela mensagem que você vai transmitir. Pastor Saulo, quando você não tem paz e não tem tranquilidade no campo que você está trabalhando, até na igreja, você se torna uma pessoa dura, rude, e as pessoas que vão para a igreja te ver, elas sentem que você não está transmitindo paz e nem tranquilidade. E muitas vezes as ovelhas se afastam, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa paz, essa tranquilidade no campo missionário. É muito importante a gente ter essa paz, essa tranquilidade dentro da nossa casa. A nossa esposa, a minha esposa, pastor, os meus filhos, os meus netos têm que saber que quando chega na minha casa tem paz, tem tranquilidade. Quando eu vou para a igreja, os irmãos têm que olhar para mim e dizer assim, não, o meu pastor, o semblante dele, o rosto dele está transmitindo paz. Por quê? Porque o príncipe da paz está conosco. E isso para nós, pastor, é muito importante. É muito importante você ter tranquilidade emocional, tranquilidade sentimental, tranquilidade espiritual, tranquilidade ministerial, tranquilidade familiar e a tranquilidade financeira. Eu vou falar nisso aí mais para frente um pouquinho, sabe? É muito importante, de repente, nós podermos administrar todas essas coisas. Pastor Saulo, os últimos 3 anos, mais ou menos, os últimos 3 anos que eu tenho viajado muito, para muitos lugares aí, sem estar pastoreando, trazendo só o seminário, eu vi muitos líderes e muitos missionários desestruturados com a família, desestruturados com o ministério, desestruturados com a igreja. E muitas vezes as pessoas jogam culpa na esposa ou nos filhos, ou jogam culpa, de repente, na diretoria, no ministério ou na igreja, mas muitas vezes não é não, pastor. Muitas vezes a pessoa internamente, ele está em crise, sabe? Ele está insatisfeito, ele está inseguro. E muitas vezes ele tem vontade, pastor, de explodir, né? Mas ele não pode. Então, que nesta manhã, nesta live que nós estamos fazendo, você tenha paz, tenha tranquilidade, sabendo que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Me entendeu, pastor? Muito boa essa explanação do senhor. Eu tenho certeza que está servindo aí de edificação para milhares de pessoas que estão aí nos acompanhando. Que Deus continue usando o senhor de forma especial. Vamos agora para o Moisés, lá no Rio de Janeiro, e depois a gente volta dando sequência aí, mais um espaço, né? O senhor nos trazer a outra pergunta que nós vamos fazer. Inclusive, eu quero já deixar a pergunta aqui, para que você que está nos ouvindo possa se identificar, né, com tudo isso. O senhor acha que o missionário e sua família pode sofrer depressão
de ansiedade no campo missionário? Isso é uma pergunta. E por quê? Qual seria a razão mais forte? Segura um pouquinho e o senhor responde logo depois que o Moisés nos trouxer as informações ali do Rio. Com você, Moisés. Amém, que bênção, graças a Deus. Agradecemos a todos que estão participando conosco aqui na nossa live Senami, no nosso canal no YouTube, senami.oficial. Temos aqui, entre várias mensagens, vários recados, queremos destacar também a mensagem da nossa irmã Marineide da Silva Silva. Ela digitou o seguinte: um saudoso pastor chamado Raimundo Lima Rodrigues nos ensinou a orar pelos missionários dizendo: Senhor, abençoe os missionários, afastando a solidão e a tristeza. Que bênção, hein? Que nós possamos então nos unir em oração para orar pelos nossos missionários. Agradecemos a todos que estão participando conosco, mandando suas mensagens aqui no nosso canal no YouTube, Senami.oficial. E aqui também na nossa fanpage nós temos, na oficial.senami, nós temos também diversos irmãos participando conosco, inclusive o Jonas Gomes, que é a doce, santa, harmoniosa e consoladora paz do Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, seja com todos os irmãos. Amém, graças a Deus. E como sempre, não podemos deixar também de destacar a mensagem do nosso querido pastor Zedequias Trajano de Oliveira. Ele é um dos nossos coordenadores, ele está em São Paulo e ele digitou: esse ano vai cair no dia 13 de setembro, Dia Nacional de Missões. É verdade. O segredo é a multiplicação. Quanto mais doarmos, mais somos doados. E por falar na campanha Dia Nacional de Missões, no segundo domingo de setembro, prepare, organize na sua igreja uma grande programação missionária. E participe também da campanha Eu Faço Missões. Eu Faço Missões. E temos aqui diversos irmãos que estão mandando áudios para nós aqui na nossa programação, dizendo essa frase tradicional, né? Eu faço missões. Vamos ouvir então uma frase aqui dos nossos irmãos na participação na nossa live Senami. Meu nome é Sunamita, sou de Natal, eu faço missões. Amém. Lá de Natal, nossa irmã Sunamita, e temos outros irmãos também, mas como o nosso tempo é muito corrido, agradecemos a todos que estão mandando seu áudio, dizendo seu nome, a sua cidade e a frase tradicional: eu faço missões. Temos aqui o aniversário do nosso missionário cantor Saulo Lima, Saulo Lana. Quem está mandando essa mensagem é o nosso querido missionário pastor Carlos, aqui em Belo Horizonte. Está pedindo para cumprimentar nosso cantor e missionário Saulo Lana. Parabéns para o nosso cantor Saulo Lana. Acesse o site eufaçomissões.com e participe dessa grande campanha, e você vai estar ajudando os projetos missionários nacionais e transculturais. Deus te abençoe. Lembrando a todos que nesta sexta-feira vamos sortear 2 bolsas, 2 cursos online, né, da nossa Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus. Todas as participações que estão enviando seus áudios aqui para o nosso WhatsApp 21 987 337767 vão estar na sexta-feira participando desse grande sorteio dessas 2 bolsas de estudo online da nossa FAECAD. Voltamos agora com muito prazer ao nosso querido pastor Saulo Gregório, que temos como convidado o pastor Israel Marcelino. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ok, Moisés, que Deus abençoe. Quero lembrar a todos que estaremos numa live no sábado à noite, com o querido pastor David, lá do Belém, né? Nós vamos estar através do Instagram falando exatamente sobre obra missionária, né? Amamos esse trabalho e vamos estar junto com ele aí, trazendo informações importantes. Depois vamos passar o endereço direitinho para vocês. Que Deus abençoe, pastor David, lá do Belém, uns que cuida da TV AD Belém, ali na Grande São Paulo. Voltando aí o assunto com o querido pastor Israel, vamos à pergunta, vamos repetir aqui. Lembrando, pastor Israel, que o seu microfone está fechado, né? Já deixa aí no ponto. Diz o seguinte: você acha que o missionário e sua família pode sofrer depressão e de ansiedade no campo missionário? Essa é uma pergunta. O porquê? E qual seria a razão mais forte? Com o senhor, pastor Israel. Pastor Saulo, eu tenho um pedido para te fazer. Não sai da tela não, para eu poder ficar olhando para você, te vendo. E para mim é muito importante, porque muitas vezes você sai e eu não sei se de repente está tendo algum problema. Eu te vendo, eu fico mais tranquilo. Pastor Saulo, não existe super pastor.
Não existe super missionário. Não existe super crente, super pai, super mãe. Existem pessoas normais. Então, muitas vezes, eu falo para pastores, eu falo para missionários, para os pais, muitas vezes, que nós precisamos entender que nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. E nós podemos, pastor, sentir a infelicidade, a tristeza. Jesus teve a tristeza. Ele sentiu tristeza nos momentos antes da sua prisão, vamos dizer assim. Então, em termos de emoções e de sentimentos, tem muitas pessoas que mascaram. Eles estão passando por problemas internos, eles estão com crises internas, mas ele quer mostrar para todo mundo que ele não, que ele está bem, porque ele tem medo de deixar transparecer de que ele está triste, que ele está infeliz, que ele está inseguro, que ele está, muitas vezes, a caminho, à beira de uma depressão. No meio dessa pandemia toda, pastor, aonde portas de igrejas foram fechadas, não tivemos cultos presenciais, muita gente deixou de dar oferta, muita gente deixou de dar dízimo, muita gente deixou de dar as suas contribuições missionárias. Muitos pastores e muitas igrejas estão passando por problemas financeiros. É ou não é? E muitos deles não querem, de maneira nenhuma, que ninguém fica sabendo de que a igreja dele está passando por problema financeiro, de que está sem dinheiro, teve que, de repente, conter as despesas. Gente, isso é normal. Nós estamos passando, o mundo inteiro está passando por essa pandemia. O mundo inteiro está passando por esses problemas econômicos. E isso daí, pastor, traz tristeza. Isso daí pode levar à depressão e pode levar à ansiedade. Nós estamos com companheiros, com liderança, com amigos, com missionários, que ao mesmo tempo está tendo depressão e está tendo ansiedade. Depressão pelas coisas que passou e ansiedade pelas coisas que estão vindo. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Pastor, o que é depressão? Falando assim numa linguagem empírica, para todo mundo entender, nada mais é do que um aumento, vamos dizer assim, de pensamentos do passado, acúmulo, lembranças do passado, lembranças do que aconteceu ontem, tristezas do passado, decepções do passado, frustrações do passado. Isso tudo traz a depressão. O que é a ansiedade? Acúmulo de preocupações com o futuro. Se eu ligar hoje para vários pastores, eles não vão falar por mim, porque muitas vezes sentem vergonha, mas muitos deles podem dizer assim, não, rapaz, eu estou com depressão, eu nunca pensei que ia passar pelo que nós estamos passando por um momento muito difícil, e ao mesmo tempo estou com ansiedade, porque eu não sei como é que eu vou pagar as contas no futuro. Então, pastor, hoje, não só no campo missionário, mas nas igrejas todas, sabe? Os pastores, as lideranças, aqueles que têm responsabilidade. Eu imagino a responsabilidade que você tem sobre os teus ombros de mandar o quinhão todo mês para aqueles que estão esperando em você, na Sename, para poder comer, sabe? Pegar o pão nosso de cada dia e comer. Pastor, então, vamos encarar de verdade, tirar a carapuça e entender e compreender uma coisa. O sofrimento faz parte do evangelismo, principalmente, pastor, do cristianismo e de missões. O sofrimento faz. Esses momentos são difíceis. Então, o que é que eu tenho que entender? De que se eu ficar depressivo por causa do meu passado, eu não vou produzir no presente. E se eu ficar ansioso por causa do meu futuro, eu também não vou produzir e vou questionar a Deus. O que passou, passou, sabe? O que ficou para trás, ficou para trás. Eu não vou viver o mês de março, pastor. Eu não vou viver o mês de abril. Eu não vou viver o mês de maio, de junho, de julho. Eu vou viver o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus, pastor.
Deus está vendo a nossa sinceridade, Deus está vendo a nossa fidelidade, Deus conhece a nossa integridade. Pastor, eu tenho tirado muitas vezes do meu para poder colocar comida na mesa de algumas outras pessoas, de alguns companheiros. Então, é muito importante nós entendermos isso. O pastor ou o missionário pode passar por depressão, ele com a esposa e os filhos. Se ele não tiver, Senhor, equilíbrio aqui na sua mente e entender direitinho, vai passar por uma depressão, vai entrar numa depressão, não vai dormir direito, não vai se alimentar direito, vai ter dor de estômago, vai sentir dor de cabeça, não vai ter vontade de orar, não vai ter vontade de ler Bíblia, não vai ter vontade de evangelizar, vai ter vontade de sumir, vai ter vontade de morrer. Vai ter vontade de desistir, de desaparecer. Me entende ou não? Então, pastor Saulo, é muito importante nós entendermos isso, que tem muita gente passando por isso. E outra coisa também é a ansiedade. Como é que eu vou pagar as contas amanhã? Viva o dia de hoje. Deus sabe que você é uma pessoa honrada. Deus sabe que você é uma pessoa que gosta de pagar as suas contas tudo em dia. Deus sabe que você cumpre com os seus deveres, mas Deus sabe a situação em que nós estamos passando, a pandemia em que nós estamos passando. E eu tenho dado uma sugestão para muitas pessoas. Eu tenho falado o seguinte: você deve 1.000 para uma pessoa, vai lá, se você tiver 100, dá 100, porque a pessoa vai ver que você está interessado, de repente, em acertar a sua dívida. Você deve 500, vai lá, dá 50. Você deve, de repente, o teu aluguel, como está acontecendo em muitos lugares por aqui, aluguel de $1.500, $1.200, qualquer aluguel, vai lá, dá o pouquinho que você tem, ele vai entender. Não, ele quer pagar a sua conta, mas ele só tem isso. E o pessoal entende, e o pessoal compreende essa condição. Aí, pastor, por causa da pergunta, né, que o senhor fez aí, por que muitas vezes o missionário pode entrar em depressão ou em ansiedade, né? É porque o missionário, muitas vezes, além da solidão, ele se sente debaixo de pressão, pastor. É um assunto muito forte. Eu gostaria de tocar nesse assunto, mas eu precisaria que o senhor me desse a permissão para poder falar a respeito do porquê. O senhor me dá a permissão, pastor? Ok. Eu acho que exatamente nessa palestra sobre as crises internas e externas do missionário é que nós temos que tocar nesse assunto. Fique bem à vontade, pastor, nós temos ainda aí 12 minutos para encerrar esse bloco. Pastor, preste atenção numa coisa: por que o missionário passa muitas vezes debaixo de pressão? É porque quando ele sai do Brasil, ele sai comprometido de mostrar trabalho, de mostrar números. Se ele for para as missões e de repente passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele recebe uma ligação e pergunta: quantas pessoas aceitaram a Jesus? Ele fala: nenhuma. E você já batizou alguém? Não, nenhuma. Não. Porque a grande verdade é que muitas vezes o missionário, ele está evangelizando, ele está preparando a terra, ele está jogando a semente, mas muitas vezes muitos não entendem isso e quer ver resultado rápido, fast food. Então, tem muitas pessoas que querem comer a comida rápido. Não, já passou 1 mês, você não ganhou nenhum para Jesus. Não, já passou 3 meses, você não ganhou nenhum para Jesus. Quantas vezes eu cheguei no Brasil aí, pastor, e o pessoal perguntava para mim: quantas congregações você tem? Eu digo: eu não tenho nenhuma, sabe? Plantei várias igrejas. Aliás, o senhor conhece a estrutura daqui dos Estados Unidos. A gente tem a nossa igreja, a gente planta uma igreja, quando aquela igreja está com 20, 30, 40 pessoas e o pastor tem condições de andar, você emancipa e fica ligado só espiritualmente e ministerialmente
com você. Então, quantas pessoas tem a tua igreja? Então, tem muita gente focada em números. Eu tenho 400 pessoas, ou tenho 100 pessoas, ou tenho 50 pessoas, sei lá. Então, o missionário, muitas vezes, entra debaixo de uma depressão muito grande e de uma ansiedade. Por quê? Porque ele, muitas vezes, não tem condições de apresentar um número muito grande, sabe, para aqueles que perguntam. E me perdoa, me desculpa, mas eu preciso falar isso de repente. Tem alguns que chega, infelizmente, a dizer, não, eu ganhei 3 pessoas, eu ganhei 4 pessoas, ou então eu batizei uma pessoa, então eu abri uma igreja, uma congregação, e muitas vezes não é a verdade, mas a pressão é tão grande que ele não tem escapatória, ele está na obra missionária, e tem alguns que dizem, olha, se você não produzir, nós vamos te trazer de volta. Tem muita gente com medo, de repente, de não produzir no campo missionário, ser trazido de volta e ser encostado. Então, tem algumas coisas, pastor Saulo, que nós precisávamos encarar de frente, a gente precisava mudar, de repente, algumas coisas, porque tem muitos missionários aí no campo missionário, que eu já ouvi gente dizendo, eles estão fazendo turismo, estão passeando, então estão dormindo até meio-dia, ou então eles não estão fazendo a obra. E muitas vezes não é assim, pastor. Tem lugares que é muito difícil você ganhar uma alma para Jesus. E a Bíblia diz assim, pastor, olha, vocês vão e evangelizam. Paulo disse, um planta, o outro rega, crescimento quem dá é Deus, e nós precisamos entender isso. Eu, pelo menos, tenho responsabilidade de evangelizar, eu tenho responsabilidade de falar do amor de Jesus, e a maior parte dos missionários tem a responsabilidade de evangelizar, tem a responsabilidade de falar do amor de Jesus. Agora, quem convence o homem do seu pecado chama-se Espírito Santo de Deus. Não sou eu que vou convencer o homem, não é o missionário que vai convencer o homem, é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do seu pecado. Então, muitas vezes a gente não conhece a realidade da Flórida é uma, a realidade do Texas é outra, a realidade de Raínes é outra, a realidade da Europa é outra, e a realidade da Oceania é outra. O mundo está aí, pastor, com as suas realidades. A realidade do Brasil no sul, no centro-oeste, no sudeste, no oeste, no norte, no nordeste, são diferentes. E a gente tem que entender isso. O missionário vai com a responsabilidade de arar a terra, de semear, sabe? Agora a chuva vem do Senhor, e o mais importante é que quem vier atrás vem para regar, e quem vier atrás, além de regar, o Senhor vai dar o crescimento, e muitos vão comer do fruto. Me entendeu, pastor Saulo? Eu gostaria de contar uma experiência muito bonita que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu posso contar? Ok, meu pastor, eu tenho certeza que essa experiência vai servir de edificação. Fique à vontade. Pastor, os Estados Unidos mandou um missionário para a Índia. Ele evangelizou a Índia durante 25 anos. Quando ele voltou, com 70 e poucos anos já de idade, para se aposentar, fizeram uma reunião, e nessa reunião aí, pastor, ele pediu para que pudesse enviar 100 missionários para a Índia. E um dos organizadores da comissão perguntou, quantas almas você ganhou nesses 25 anos? Ele disse, nenhuma. Durante 25 anos você não ganhou nenhuma alma para Jesus? Ele falou, não, durante 25 anos eu fui evangelizando, fui trabalhando, porém, eu tenho 100 lugares para vocês mandarem 100 missionários. Aí a comissão disse, não, nós não vamos mandar não, o senhor ficou 25 anos lá, não ganhou ninguém para Jesus, como é que nós vamos mandar agora 100 missionários? Aí ele disse, se vocês não mandarem, eu vou voltar para a Índia para poder continuar fazendo a obra. Aí com muito custo, pastor, disseram, nós vamos mandar 100 missionários para ficar 1 ano. Durante esse 1 ano, nós vamos ver se de repente a gente traz eles de volta.
E o missionário disse, está certo. Os 100 missionários foram para a Índia, pastor. Em menos de 2 meses, tinham 100 igrejas plantadas. E qual foi o segredo? Os 25 anos, pastor, ele arou a terra. Durante 25 anos, pastor, ele evangelizou. Durante 25 anos, pastor, ele ganhou o coração de muitas pessoas. E muitas pessoas aceitaram Jesus quando os outros missionários chegaram, por causa do bom testemunho que aquele missionário deu durante 25 anos. Me entendeu, pastor Saulo? Sim, pastor, entendi. Muito Então, importante. Pastor Saulo, é muito importante dizer para os missionários terem a responsabilidade de evangelizar. Eles têm que evangelizar, pastor, de manhã, à tarde e à noite. Façam o culto, perguntam quantos querem receber Jesus. Fala de Jesus, fala do amor de Jesus. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. A Bíblia diz que um planta, o outro rega, pastor, e o Deus é quem traz o crescimento. Então, é muito importante nós entendermos isso. Número, pastor, não significa que Deus está com aquele que tem 10 mil e Deus não está com aquele que tem só 10 pessoas, me entende ou não? Nós somos avaliados, pastor, infelizmente nós somos avaliados pelo número de pessoas que nós temos. Se você tem uma igreja com 20 pessoas, pastor, o senhor não tem o mesmo valor de uma pessoa que tem uma igreja com 2.000 pessoas. Isso precisa acabar, pastor. Todos nós somos obreiros. Se Deus te deu só 50 pessoas, cuida das 50. Se Deus deu para o outro 5.000, cuida dos 5.000. É a nossa habilidade, é a nossa capacidade, é Deus quem faz todas essas coisas. Então, tem muitos missionários no campo, missionários que estão debaixo de pressão, que estão muitas vezes preocupados, estão muitas vezes entrando numa depressão ou ansioso, porque não tem números, não tem resultados positivos. É igual gerente de banco. O gerente de banco, todo final de mês, ele tem que mostrar um resultado positivo. Se não mostrar um resultado positivo, ele pode ser mandado embora. Me entende ou não? Então, fazer obra missionária com consciência missionária, pastor, é a coisa mais linda e mais importante que existe na face dessa terra. E eu posso dizer algo para você, pastor? Tem muitos missionários hoje que estão no campo, pastor, que não deram lá atrás, no passado, ofertas missionárias. E hoje eles estão sentindo o quanto é importante a oferta missionária. Então, o pedido que eu tenho para fazer é o seguinte: você que está me ouvindo, vocês que estão nos vendo, oferta na obra missionária, porque um dia Deus pode pegar você e levar para a obra missionária, aí você vai ver o quanto foi importante você ofertar na obra missionária. Entende, pastor? Eu acho que é uma questão de cultura. Nós temos um problema de dízimo nas nossas igrejas, oferta na nossa igreja, oferta missionária. Aqui nos Estados Unidos tem pessoas que não são crentes, promete para mim $25 todo mês. Faça chuva, faça sol, o dinheiro é depositado na conta. $25, porque a cultura do americano é dar. A cultura do americano é investir. O americano, sabe o que o americano fala para mim, pastor? O americano fala para mim o seguinte: nós levamos uma vida boa porque nós fazemos missões, nós contribuímos. Então, se o brasileiro, o irmão que está nos ouvindo, quiser ter prosperidade financeira, a igreja que quiser ter prosperidade financeira, ela tem que fazer missões e contribuir com missões, pastor. Sabe? Hoje eu estou com 70 anos, pastor. Hoje eu estou com 70 anos, hoje eu estou vivendo de tudo aquilo que eu plantei, eu estou comendo fruto hoje do que foi plantado no passado, pastor. É um pecado que nós cometemos quando nós não damos nosso dízimo, quando nós não ofertamos na igreja e não ofertamos com missões. Deus não se agrada quando olha e diz: poxa, você pode dar um quinhão de missão e você não dá. Como é que o meu missionário, como é que aquele que vai levar a palavra vai viver lá fora? Comer o quê? Pastor, esses dias atrás eu recebi um vídeo lá de uma tribo lá da África. O senhor sabe o que estava na mão de uma menina e a menina comendo? Pois não. Um rato, pastor. Um rato. Então,
pelo amor de Deus, vamos prestar atenção nisso, sabe? A oferta missionária, ela tem que ser dada todo mês, não pode começar e parar, não. Posso dizer algo forte, pastor? Muito forte? Fica à vontade, meu amigo. O diabo não quer que o crente dê oferta missionária, porque o diabo sabe que se o crente der oferta missionária, Deus vai retribuir 1000 vezes mais. E o diabo não quer ver o crente próspero, porque se o crente for próspero, vai investir no reino de Deus e não vai investir no reino do diabo. Me entende ou não? Então, o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa oferta missionária, nós temos uma batalha muito grande, porque o diabo não quer ver o crente próspero. Agora, se nós obedecermos a Deus e começarmos a dar a nossa oferta, os nossos dízimos e a oferta missionária. E a oferta missionária não é moedinha de 20 centavos, não, nem de 50 centavos, não. Dê dentro da tua possibilidade o maior que você puder, porque quanto mais você der, mais Deus tem para lhe dar. Um dia eu perguntei para Deus, Deus, qual é o segredo da minha prosperidade, que o Senhor tem me abençoado? Ele falou, na tua geladeira. Eu disse, na minha geladeira? Ele falou, na tua geladeira. Por quê? Quando você abre a geladeira e tira o alimento lá e coloca na mesa ou distribui, eu tenho que colocar mais alimento na tua geladeira. Aleluia. Pastor, vamos Benção. ser inteligentes, vamos usar a nossa mente, a nossa razão, vamos usar aqui o intelecto nosso, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se você quiser ser próspero, você que está me ouvindo, se você quiser ser próspero, contribua todos os meses na obra do Senhor. É o maior investimento, pastor, que um crente pode fazer na face dessa terra, é contribuir na obra do Senhor. Tem muita gente comprando casa, carro, comprando fazenda, boi, vaca. Pode comprar, não tem nada a ver com isso não, iate, avião, o que você quiser comprar. Mas tudo isso vai ficar. Agora, quando você investe na obra de Deus, com as tuas ofertas, com os teus dízimos, principalmente oferta missionária, o galardão lá em cima vai ser tremendo, pastor. Vai ser tremendo. Então, vamos ser inteligentes. Oferta, dízimo, oferta missionária é uma questão de inteligência, mente aberta, sabendo que amanhã eu posso dobrar o meu joelho e falar, Senhor, o Senhor sabe aonde é que eu estou investindo o meu dinheiro. Eu faço isso, pastor. Eu dobro o meu joelho. Só Deus sabe o quanto eu já gastei nesses últimos 4 anos, o quanto eu gastei nesses 40 anos de missões. Só Deus sabe o quanto. Eu dobro o meu joelho e falo assim para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe aonde eu estou investindo o dinheiro que o Senhor me dá. E tem gente que está me ouvindo, pastor, que sabe do que eu estou falando. Me entende? Que sabe, não tem ninguém que esteja nos ouvindo que possa dizer assim, não, o pastor já está contando lorota. Não, sabe, eu ajudei a dar casa, eu ajudei a construir casas de viúva, eu ajudei e ajudo o missionário a colocar o pão nosso de cada dia, ajudo a pagar carro. Então, é uma necessidade, pastor, é uma necessidade muito grande. Agora o senhor olha para mim e diz, pastor Israel, você é um homem muito rico. Sou não, pastor, eu sou missionário. Eu sou missionário, as ofertas que eu ganho, eu invisto. Esses dias atrás eu fiz aniversário, pastor. Eu ganhei presente, o presente todo foi para a obra missionária, foi para o trabalho missionário, foi para aquilo que necessitamos. Então, eu respiro missões, eu vivo missões, sabe? Poucas igrejas, e você sabe disso, poucas igrejas no Brasil que pagam muitas vezes a minha viagem para o Brasil. Poucas igrejas. A maior parte de tudo a gente banca. No meu cartão de crédito, eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, o meu cartão de crédito, o senhor sabe por quê? Que o meu cartão de crédito está desse jeito, está nessa situação. O senhor sabe aonde eu investi. Então, é muito importante a gente ter a consciência nossa tranquila com Deus, sabe? E ter essa tranquilidade de fazer e de executar a obra de Deus, né? Okay. Agora, o missionário pode ficar descansado porque Deus cuida. Amém, amém, meu querido pastor Israel. Esse bloco, né, chegamos aí ao finalzinho, o tempo já venceu, e eu fico feliz, né? Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo,
está edificando muitos missionários, muitos pastores que estão aí em sintonia conosco. Então, nesse momento, eu quero voltar com Moisés, né, ali direto do Rio de Janeiro, e depois nós voltamos para o finalmente da nossa live de hoje. Com você, Desculpa o Moisés. horário. Desculpa o horário. Amém. Graças a Deus. Que bênção aqui na nossa programação ter todos participando na Live Sename. Como estamos aprendendo hoje com o pastor Israel Marcelino. Nós temos aqui a nossa irmã Jussara, na nossa fanpage, ela está mandando a seguinte mensagem: e quando eles têm ratos para comer, ainda ficam felizes. Muitas vezes eles vão dormir chorando, com fome. A fome é a maior companheira deles, infelizmente. É a mensagem da nossa irmã, ouvindo aí a experiência do nosso prezado pastor Israel, do que ele está falando aqui na nossa Live Sename. Nós também estamos felizes porque o nosso irmão Amós, ele ganhou uma agenda muito bonita na nossa Sename, e ele participando, mandando aqui o seu áudio, dizendo a sua cidade, a frase eu faço missões. Ele mandou um vídeo muito bonito, ele e a esposa falando sobre a campanha Dia Nacional de Missões. Vamos agora ouvir e assistir rapidamente esse vídeo de nossos irmãos lá de Santa Catarina, aqui na nossa programação. Nami, eu faço missões, oh glória! Amém, graças a Deus eles estão alegres e felizes, e agradecemos a todos. Se você ainda não acessou o site eufaçomissões.com, acesse agora mesmo o site eufaçomissões.com e participe dessa grande campanha do Dia Nacional de Missões. Deus vai estar te abençoando poderosamente. Acesse, temos muitas novidades para você acessando o nosso site eufaçomissões.com. É fácil, né, de decorar. E você também pode acompanhar também a nossa Sename nas redes sociais. Siga-nos no Instagram, sename.oficial, o nosso canal no YouTube, Sename também .oficial, e a nossa fanpage, oficial.sename. E esta palestra, esta entrevista do nosso prezado pastor Israel Marcelino vai até quinta-feira. Aproveite, compartilhe, seja um missionário virtual. Compartilhe essa live e Deus vai estar te abençoando. Voltamos agora com o pastor Saulo Gregório, secretário executivo da Sename. Ok, Moisés, muito obrigado aí. Um abraço, pastor, ao nosso irmão Amós aí de Santa Catarina. Enfim, todos vocês que têm nos prestigiado com essa live, eu tenho certeza que está servindo de edificação. Não deixe de estar divulgando, compartilhe aí. Nós temos aí quarta, quinta para ouvir o pastor Israel Marcelino. Na sexta-feira vamos estar aqui também com uma live especial com o pastor Carlos, que trabalhou na Índia por muitos anos, vai estar mostrando o trabalho que ele realizou, as suas experiências, as suas frustrações e também a convicção de que Deus o chamou para fazer obra missionária. Pastor Israel, gostaria que o senhor finalizasse esta live de hoje orando pelos empresários. Você sabe que, diante dessa pandemia, muitos empresários estão impossibilitados de abrir os seus comércios, as suas indústrias, e orar para que o senhor venha fazer com que eles retomem, né, com toda a força aí os seus comércios, para que consiga dar emprego para milhares de pessoas que estão desempregadas. Por favor, faça essa oração para encerrar a live de hoje. Com o senhor. Obrigado, pastor. Desculpa do horário aí. A gente se incentiva, fica muito incentivado e o horário passa. Me perdoe em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez chegamos diante do Senhor, com perdão das nossas faltas, falhas e fraquezas. De acordo com o pedido do teu Filho, nós queremos colocar agora, Senhor, nas tuas mãos, todos os empresários, principalmente aqueles que têm compromisso com a tua obra, que o Senhor possa estar abrindo todas as portas,
que eles possam voltar às suas atividades normais, que possam, Senhor Deus, abrir a porta para empregar muitas pessoas. Senhor, a tua igreja ainda está na terra, e como ela está na terra, nós necessitamos, ó Deus, do dinheiro para podermos fazer a tua obra. Nós necessitamos, ó Deus, do dinheiro para poder ser enviado aos missionários, para colocar a gasolina no nosso carro, pagar o nosso aluguel, Senhor, comprar a passagem, comprar a nossa roupa. Nós dependemos, Senhor, de Ti. Então abençoa a Tua igreja nesta terra, abençoa o Teu povo nesta terra, e a oração especial para os empresários, que eles possam, Senhor Deus, dedicar uma porção daquilo que entra nas suas empresas para a obra missionária. Deus, tem muitas pessoas no Brasil que o Senhor tem abençoado financeiramente. Eles muitas vezes investem, Senhor, no reino do inimigo, ou investem, Senhor, nas coisas desta terra. Que o Senhor possa estar abrindo o coração dos teus filhos para investir no teu reino, porque o retorno de Deus é seguro. Pai, atende as nossas orações, se conosco e ajuda-nos, suprindo todas as nossas necessidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meu querido pastor Israel Marcelino, muito obrigado aí pela sua participação, e amanhã nós estaremos de volta aqui com o pastor e doutor Israel Marcelino, nos dando sequência nesse assunto tão importante, crises interna e externa à vida missionária. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, 11 horas, eu te aguardo aqui novamente na live Senami. Deus abençoe e até amanhã.